Olá, está a começar mais um vídeo no meu canal. Prazer, quem vos fala é Fernando Portugal, galera. Tudo bem com vocês? Que ótimo, galera. Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um outro assunto. Estou aqui no trabalho, ó, dá uma olhada na roupinha, tudo de rosa, parecendo um Teletubby. E aí, Teletubby rosa. Estamos aqui no estádio, ó, onde eu trabalho no setor da limpeza, quem acompanha aí sabe. E a gente está aqui no posto de triagem, né? O posto drive, né? Os carros entram por ali, ó, e para fazer o exame, né? O exame do Covid. Mas não é sobre essa doença e essa pandemia que eu quero falar, porque eu falo muito pouco sobre ela porque eu não gosto, né? Porque quando a gente olha muito pro precipício, o precipício acaba olhando pra gente, é Nietzsche, se eu não me engano. Mas eu acho que não era precipício, é algum outro termo utilizado. Mas é quando tu olha para o problema acaba olhando para ti. Então não dá para ficar muito, é saber que ele existe, mas não dá para ficar encarando ele muito não. Então galera, eu quero falar para vocês sobre planejamento, tá? E o que que acontece, galera? Quando eu vim para Portugal, antes de vir para Portugal, eu e a minha família pensamos e planejamos tudo. Planejamos quanto à questão financeira, planejamos quanto à questão de lugar que iríamos ficar, a facilidade e assim consecutivamente. Entretanto, nós deixamos de colocar no nosso planejamento uma coisa que é de extrema importância, que eu quero compartilhar com vocês para que vocês não cometam o mesmo erro que a gente. Sabe o que aconteceu, galera? A gente deixou de analisar o fator emocional. Sabe por quê? Porque o fator emocional, ele é fundamental, galera, fundamental. Tem muitos grupos, muitas pessoas que são taxadas como negativas, muitas pessoas que são esculachadas porque às vezes eles vêm e falam a real, eles, como eles dizem, falando a verdade sobre Portugal. E aí algumas pessoas falam que eles estão destruindo o sonho de outras pessoas. Então eu vou te confessar que eu discordo que essas pessoas estejam destruindo os sonhos. Na verdade, elas só estão querendo passar para a gente algo que elas vivenciaram que elas não haviam pensado, não haviam planejado, que é a questão emocional, a questão de estar longe de casa, a questão de sentir falta da família, sentir falta do seu trabalho, sentir falta até mesmo da culinária. Eu vou falar uma coisa pra vocês, uma coisa que me mata, uma coisa que assim, ó, eu vou falar pra vocês, no continente do shopping teve um dia que eu fui com o Joaquim, com a Mônica, com a Júlia e eu chorei no corredor dos cafés. Logo quando eu cheguei, eu chorei no corredor do café, sabe por quê? Olha só que loucura, gente. Eu chorei no corredor do café, por quê? Porque eu tava morrendo de saudade de tomar o meu cafezinho passado. E o café aqui não é igual ao café do Brasil, porque aqui em Portugal eles são acostumados a tomar café de verdade, café puro, forte. Lá no Brasil não, a gente costuma tomar açúcar no Brasil, né? Então o café é diferente. Então assim, então, esse foi um ponto que me afetou muito. Outro ponto que me afetou muito é a culinária, né? Eu até hoje eu não consegui fazer um churrasco de verdade. Por quê? Porque o corte da carne é diferente. Porque eu não encontro espeto, entendeu? E quando eu encontro o espeto é frágil, o espeto é pequeno, sabe? Então, ó, tá vendo? Mas por que tu tá falando isso? O que que tem a ver ou tu não encontrar espeto, tu não encontrar o teu café com planejamento, porque essas coisas, tu não coloca no teu planejamento, mas essas coisas afetam diretamente a tua emoção. Sabe por quê? Porque, um exemplo, tu tá acostumado com algumas coisas e tu nem percebe. Um exemplo, eu estava acostumado a comer o meu X todo final de semana. Eu estava acostumado a ir pro gasômetro todos os dias. Eu estava acostumado a ir para minha mãe todo final de semana. Eu estava acostumado a fazer um churrasquinho para minha mãe, assar uma carne para ela todo final de semana. Eu estava acostumado com ela me ligando e falando assim, ó, quando tu estou passando um cafezinho para ti, quando tu chegar, o café vai estar pronto. Eu estava acostumado com tomar meu cafezinho lá
na tenda do Duda, né, do Chiquinho, todo dia de manhã, todo dia quando eu saía do trabalho. Então eu sinto o gosto do X, eu sinto o gosto do café e eu não me planejei para isso, entendeu? E isso me abala emocionalmente, porque em alguns momentos eu fico parado pensando assim, bah, que falta que faz, né? Então, assim, quando as pessoas falam em pontos negativos, quando as pessoas pensam a verdade sobre, é que é complicado. Ó. Então, assim, tem a questão emocional. A gente sente muita falta disso. Quando a gente está no Brasil e a gente entra num estabelecimento que a gente não conhece, qual é o primeiro comportamento das pessoas? As pessoas elas são muito próximas, porque esse é o comportamento do brasileiro, né? É de estar juntos, de estar sempre reunido. E aí quando a gente chega em Portugal, o português ele é assim. Só que ele não é assim de cara que nem o Brasil. O Brasil, tu conhece uma pessoa, depois de 2 minutinhos essa pessoa tá te abraçando, essa pessoa tá conversando contigo como se fosse da família. Aqui não, aqui eles são mais retraídos. E não é que eles estão errados, não, eles estão certos. A gente precisa entender a cultura, entendeu? Entender qual é a característica do país, das pessoas do país que nós estamos planejando vir morar. Então, se vocês não se planejarem emocionalmente, eu digo para vocês, vocês vão bugar. Eu aqui em Portugal eu já buguei, não foi nenhuma, 2 vezes. Eu tive que reiniciar a máquina. Eu tive que reiniciar a máquina. Por quê? Porque é muito complicado, cara. Porque é muito complicado, por quê? Porque envolve emoção, entendeu? Porque envolve emoção. Ah, porque a gente fica abalado, porque a gente sente falta das coisas. E quando a gente não coloca isso no planejamento, a gente acaba se atrapalhando. Então o que eu quero falar para vocês é que aquelas pessoas que falam, mandando a real sobre o Portugal, isso, aquilo, elas não estão erradas. Assim como aqueles caras que falam somente as coisas positivas também não estão. Tudo depende de um ponto de vista. Eu particularmente não gosto de falar muito sobre as coisas negativas, porque quando tu olha muito para o precipício, o precipício acaba olhando para você, né? Então eu prefiro olhar mais para as oportunidades, olhar mais para as chances que eu tenho do que para o problema. Por mais que chegando aqui em Portugal, eu passei um bocado, cara, passei um bocado, porque eu fiquei preso no negativo, no negativo. Eu fiquei preso naquilo que eu não queria. Eu olhei demais pro precipício. E o precipício acabou me olhando. Olha lá, o Fernando tá ali, eu não tinha nem visto ele. Quanto tempo que eu não olho ele? E aí ele colou em mim. Então o que acontece? Aí eu baixei minha frequência, né? Eu baixei minha frequência. Porque eu fiquei abatido, eu fiquei mal, eu comecei a me abalar por qualquer coisa, a ponto de chorar num corredor de café por não encontrar o café que eu gostava, que era o café Melita. Né? Então assim, galera, não critiquem as pessoas, tentem compreender, né? Tentam compreender. Por quê? Porque essa crítica, sabe, não cabe a nós julgar. O que cabe a nós é a compreensão. Então o que a gente precisa fazer é tentar entender o que aconteceu com a pessoa que fala só sobre os pontos negativos, que fez com que ela falasse sobre os pontos negativos. Já pararam para pensar nisso? Daqui a pouco a pessoa realmente está assim, ó, num turbilhão de emoção e olhando pro precipício e o precipício não sai do lado dela. O precipício enxergou ela, colou nela e não vai sair mais do lado dela, entendeu? Então assim, adianta criticar essa pessoa? Adianta esculachar essa pessoa? Não adianta, cara. Não vai adiantar de nada. Bem pelo contrário. Tu, ao invés de ajudar, tu vai fazer com que essa pessoa tenha mais razão ainda de olhar pro lado negativo, porque ela vai se sentir muito mal, porque tu vai estar criticando ela, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, cara, vamos respeitar. Vamos analisar. Existe uma coisa chamada filtro, eu sempre fala sobre isso. O filtro da água, qual é a responsabilidade do filtro de uma água? Tu compra um filtro de água e coloca na torneira da tua casa. A finalidade do filtro é separar as impurezas da água, né? Então eu sempre falo uma coisa, que é o quê? A gente tem um filtro interno, ok? A gente escuta e tudo que a gente escuta passa por esse filtro. E esse filtro vai separar o que é bom e o que não é. O que não é vai sair por aqui, ó. Porque o filtro vai expurgar. E o que é bom fica. Então, quando a gente estiver assistindo vídeo, quando a gente estiver. Não critica as pessoas. O julgamento não cabe a gente, cara. Não cabe a gente julgar.
Usa o filtro. O que é pra ti fica, o que não é pra ti vai-se embora. Mas dentro do teu planejamento, tu precisa sim utilizar o filtro e tu precisa sim entender que existem essas possibilidades. Esse fator emocional ele é fundamental para o teu planejamento. Se tu não colocar esse fator, tu vai se atrapalhar assim como o Fernando se atrapalhou. Eu planejei tanto e hoje eu sinto falta do meu trabalho, hoje eu sinto falta de pequenas coisas assim que são absurdas até. Eu me pego abatido em alguns momentos por coisas absurdas. Por quê? Porque eu não me planejei emocionalmente. E assim, ó, 4 bases do planejamento é identificar, planejar, agir e controlar. Eu identifiquei a necessidade de trabalho, eu planejei, eu agi e eu controlei, ok? Identificar, planejar, agir e controlar. Agir, identificar é olhar a oportunidade. Quando eu percebi e comecei a estudar sobre Portugal, eu identifiquei, opa, Portugal é bom de se morar. Aí eu fui para o planejamento. O que eu preciso para morar em Portugal? Aonde eu vou morar? No que eu vou trabalhar? Aí eu comecei a planejar. Depois eu passo de agir. Aí eu coloco em prática tudo aquilo que eu planejei. E depois eu controlo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Decidi vir para Portugal. O quanto eu preciso para vir para Portugal? Ah, eu preciso de 25 mil reais. Ok? E o que eu preciso fazer para... Aí foi, ó, eu identifiquei a necessidade e comecei a planejar. O que eu preciso para ter 25 mil reais? Parar de comer X e pizza final de semana, parar de sair, contenção de gastos total e tudo que é dinheiro que entra eu preciso guardar. Ok? Planejei. Agora foi a hora de botar em prática. E o que é botar em prática? Ah, final de semana chegou, o que vamos fazer, Mônica? Não vamos fazer nada. Vamos ficar em casa. Ao invés de pedir uma pizza na rua, a gente pediu uma pizza, comprava uma pizza no mercado, que é 5 vezes mais barata que a pizza da rua, e a gente comia em casa, ok? Então assim, e aí depois a gente controlava. O que é o controle? A gente colocou em prática realmente o que a gente planejou? Ah, não, teve aquele dia, numa segunda-feira, que ao invés de ir para casa depois do trabalho, a gente foi jantar. Opa, então a gente identificou que a gente não respeitou o nosso planejamento. E percebeu que o processo é cíclico. Aí a gente identificou que a gente não respeitou o planejamento. Aí a gente planeja de novo, a gente age, coloca em prática e a gente controla novamente. Então a questão da emoção é isso. A questão da emoção, a partir de agora, tu identificou que tu precisa planejar algo para tua emoção. E planejar algo para emoção é saber que tu vai sentir a falta da culinária, tu vai sentir a falta daquilo que tu gosta de comer, que tu não vai encontrar aqui, não vai. Eu sinto falta do cacetinho, que é o pão lá, né? O cacetinho que dizem no sul do país é cacetinho, e outros é pão francês. Eu sinto falta do meu pão francês, cara. Eu sinto falta do cacetinho no Rio Grande do Sul, como a gente chama. Mas eu sei que aqui eu não vou encontrar, não adianta, não tem, não encontro. Só encontro em outros lugares que fazem realmente, mas é em Lisboa. Eu vou sair daqui para ir para Lisboa, comprar pão, olha a minha cara, olha a minha cara de quem vai fazer isso. Então assim, coloquem, planejem algo para emoção, porque vocês vão precisar. Combinado, galera? Eu tava aqui pensando sobre esse assunto e resolvi gravar esse vídeo aí para falar sobre essa questão importantíssima, que é o quê? Que é a questão da emoção. Prepara a tua emoção, não vai ser fácil, cara. Tu vai passar uns perrengues. Não sei se todo mundo tá passando pelos perrengues que eu passo emocionalmente, mas assim, ó, a minha cabeça tá um turbilhão, cara. Um turbilhão, um turbilhão, um turbilhão. Minha sorte é que eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado, que me firma a palanca, né? Que me finca as vigas no chão, fincar a palanca, né? Arcar o arado, ela arca o arado, aí eu, opa, peraí, eu tenho que me ligar que não é assim. Mas é complicado, cara, não é fácil, combinado? Então coloque isso em prática. E não critique mais, tá? Quem nos grupos, a galera que manda real, faz assim, em vez de criticar, agradece essas pessoas. Agradece porque é a forma delas de tentar ajudar vocês, tentar mostrar pra vocês ó, que vocês precisam olhar. Só que às vezes elas não conseguem falar.
Às vezes elas são taxadas como negativas, mas não é que elas sejam negativas, gente. Elas estão tentando te passar algo. Então nós precisamos mudar, nós que julgamos precisamos mudar e essa pessoa precisa mudar também. Daqui a pouco mudar a forma que ela aborda, a forma que ela explica, o tom de voz que ela usa, o ritmo de voz que ela usa, a importância para fala, sabe? É tentar abordar o assunto, mas não olhar tanto para o precipício, porque senão o precipício vai estar olhando para ela. Mas acima de tudo é respeitar o que ela fala e tentar ajudar. Combinado, galera? Deus abençoe a todos. O link do nosso grupo do WhatsApp está aqui embaixo, quem quiser participar. Mas volto a dizer, vem participar quem está a fim de ajudar, ok? Ajudar com coisa negativa ou com coisa positiva. Não tem problema nenhum, todos serão aceitos, mas desde que seja para ajudar. Não vem aqui atazanar a vida dos outros que a gente vai te colocar a caminhar. Galera, brigadão, tá? Muito obrigado mesmo. Hoje é domingo aqui e daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo falando sobre o Dia das Mães. Olha só que bacana, porque hoje é o Dia das Mães aqui em Portugal. É Dia das Mães hoje, dia 3 de maio, Dia das Mães, e eu vou abordar esse assunto e fazer um videozinho aí para falar sobre o Dia das Mães, ok? Um abraço então e até logo, galera. Tchau, tchau.